queridas amoras e amores, eu sou a Hanna, fisioterapeuta, osteopata e coach. E hoje vamos falar de disciplina, porque é tão difícil se manter disciplinado e algumas estratégias para ajudar você a melhorar essa questão de se manter de uma forma disciplinada nas suas atividades. Então, roda a vinheta pra gente começar. Disciplina do latim significa seguir o mestre, né? Digamos assim, o que o mestre falou de forma dos discípulos, no caso, né? O discípulo seguir o mestre. E discípulos tem a ver com aprender. Então essa é a semântica do latim. Mas, para mim, disciplina é trocar um prazer imediato em prol de um prazer futuro. E para isso eu preciso entender algumas questões, né? Muitas pessoas falam que eu sou uma pessoa disciplinada e eu realmente considero, mas para mim também é desafiador, principalmente em questões que eu não tenho tanto prazer. Eu acredito que é muito mais fácil quando a gente tem prazer em determinada atividade, tarefa ou questão. Então, assim, para eu trocar prazeres imediatos em prol de prazer futuro, tem algumas questões que eu uso e eu vou compartilhar aqui. Então, a primeira é porquê interno. Então, assim, ter clareza. Então, assim, tá claro o meu objetivo, tá claro o meu porquê. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo no caso de um cuidado de uma das 7 saúdes, então, da saúde física. Então, assim, por que eu quero, por que eu cuido da minha saúde? Porque eu quero ter mais longevidade, porque eu sei que eu preciso de saúde para realizar determinados objetivos, porque é uma forma de amor próprio, de autocuidado. Então, eu comecei a entender esses porquês internos. E aí fica mais fácil eu ser disciplinada. Então, assim, essa clareza do porquê você está fazendo aquilo é muito importante. Clareza também do como e do onde. Então, assim, eu vou fazer yoga 4 vezes por semana, eu vou fazer crossfit, eu vou fazer corrida. Então, assim, onde e como eu vou fazer. Então, assim, você vai escolher, claro, por exemplo, no caso da atividade física, você vai escolher alguma que se adapte, senão você vai testando até encontrar uma que se adeque mais a você. Então, isso é importante também. O objetivo final, né? Você saber o porquê você está fazendo. E o como e o onde também vão ajudar. Outra questão muito importante é entender que nem sempre você vai estar motivado. Então, nem sempre eu, Hanna, vou estar motivada. Então, falo aqui num vídeo sobre motivação. E as pessoas acham que eu vou acordar, uhul, gente, toca aí, vamos lá, começar o dia. Então, assim, eu, Hanna, acordo, né, no meu dia feliz, geralmente eu acordo bem humorada, é uma característica minha, tem gente que vai detestar isso que eu tô falando, mas eu realmente acordo bem. Só que isso não quer dizer que eu acorde, uhul, vamos lá, entendeu? Às vezes eu moro numa cidade que é Curitiba e que às vezes, semana passada tava 3 ou 4 graus na hora de acordar, chove, muitas vezes o céu é cinzento, então assim, nesses dias, ou até mesmo por questões minhas internas, nesses dias eu não estou tão disciplinada. Mas o que acontece? Eu uso de algumas estratégias, que é o que eu estou compartilhando aqui para vocês. Que é, primeiro, saber o porquê, saber o objetivo, ter clareza disso. O onde, o como, também me ajudam muito. Outra coisa, não esperar a motivação vir, né? Entender que eu preciso ser disciplinada e que essa minha disciplina vai gerar, não só no futuro, mas eu acho que agora também, né, viveu agora, já vai me gerar resultados, mas uma disciplina com consistência, essa dupla que eu falei que eram meio primas, a longo prazo isso ajuda muito, seja elas em qualquer objetivo que você queira alcançar. Outra questão importante não é uma caixa fechada, né? Entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades. Então tem o 33, tem o 45, tem o 54. E você vai lapidando ao longo do processo. Então a disciplina também passa
por uma melhoria contínua, por uma lapidação, por ver, aqui tá dando certo, aqui não dá. Então, assim, não é assim, beleza, vou ser disciplinado e fazer as mesmas coisas. Porque justamente vendo discípulos no latim, que é aprender, então, assim, para aprender você precisa lapidar, você precisa ver no meio do processo, ajustar esses ajustes, né, de erro, de acerto, isso faz parte também da disciplina. Não é só assim, então tá, vou ser disciplinado e deu, porque daí muitas vezes você vai estar sendo disciplinado e primeiro que você não sabe o porquê também, se não tem clareza já não ajuda. Segundo, se você esperar a motivação também não vai vir. E terceiro, se você não ajustar ao longo do processo, isso não vai ser tão legal. Outro ponto muito importante de entender é que, por exemplo, mulheres, nós somos cíclicas, temos o ciclo menstrual. E não estamos aqui falando, vitimizando ou usando isso como desculpa, mas é o fato que essa alteração hormonal que existe é muito importante no caso da disciplina. Até porque a autodisciplina passa por esse autogerenciamento, por este autoconhecimento, por vencer as suas batalhas interiores. Então, por exemplo, no primeiro dia do ciclo menstrual, no caso da atividade física, que é o exemplo que eu usei, gente, tá sangrando horrores, eu sangro bastante no primeiro dia, não é o melhor dia pra eu, fazer e acontecer, digamos assim. Então eu entendo meu corpo, respeito, entendo ciclos, então os ciclos têm a ver muito até com questões de criatividade, tem a ver com questões até de produtividade, tem a ver com questões de vontade de fazer mais atividade física ou não. Então, assim, respeitar esse ciclo, talvez nesse dia vai ser o meu dia de descanso, de folga, até porque também é importante descansar. Então, assim, tudo isso precisa ser pontuado. Para mim, a disciplina, na minha opinião, Hannah, passa muito por essas questões de autogerenciamento, de autopercepção, para justamente ficar mais fácil ser disciplinada. Por quê? Porque, gente, é muito provável que algum dia você vai não conseguir fazer. É muito provável que algum dia isso não vai ocorrer tão legal. E isso quer dizer que você não é disciplinado? Não. Isso quer dizer que nesse momento você vai fazer outra questão, nesse momento você vai descansar e aí você vai voltar com a sua disciplina, até porque para consistência precisa ter a repetição, precisa ter o treino. E o que acontece? Para ter essa repetição e esse treino, é muito fácil quando é uma atividade que você gosta de fazer, quando você tem prazer. Agora, se você não tem prazer, para fazer esse treino, essa repetição, até se tornar um hábito, por quê? Porque o hábito, justamente, inicialmente tem um maior gasto energético do seu cérebro e depois um menor gasto quando vira um hábito, ou seja, quando automatiza essa rotina, quando vira uma competência inconsciente, ou seja, o seu cérebro não precisa mais pensar para fazer. Até se tornar isso, essa disciplina é o que vai te manter repetindo e praticando, e a consistência. Só que, para atividades mais prazerosas, é tranquilo, é ok. Para atividades que não são muito prazerosas, aí que essa disciplina precisa ainda mais da clareza, do seu objetivo final, do seu porquê interno, do seu onde, do seu como, e até dessa autodisciplina passa muito por esse autogerenciamento e essa autopercepção. Então, isso é uma coisa que muitas vezes mata, a disciplina, que é não entender esses aspectos que eu falei anteriormente. Por quê? Porque é muito mais cômodo para o seu cérebro, para o seu organismo, ficar ali onde ele está. Então, assim, para até vencer essa batalha, digamos assim, é importante que você entenda tudo isso e você faça estratégias justamente para minimizar isso. Então, até fazendo um link com a consistência, essa energia de ativação. Muitas vezes você precisa diminuir essa energia de ativação. O que é energia de ativação? É a mínima energia necessária para fazer uma atividade ou tarefa. Então, assim, deixa já a roupa pronta, deixa a água do lado do computador. Então, diminui essa energia de ativação também, ajuda. Entendendo que às vezes a metona, você tem que dividir em metinhas, fracionar isso. Entender que passa sim por um processo de lapidação, de acertar, de entender até mulheres o seu ciclo menstrual, por exemplo, os seus dias que vai estar melhor ou não. E mais do que nunca, digamos assim, entender que muitas vezes você vai precisar trocar um prazer imediato em prol de um prazer futuro. Isso não quer dizer que precisa ser
uma coisa assim, meu Deus do céu, não vou poder mais fazer nada. Porque eu falei, calma, existe o meio termo. Então, o caminho do meio, que é o quê? Por exemplo, você cuidar da sua saúde, mas não é que isso precise ser um fardo, digamos assim. Até porque esse equilíbrio, né, que é realmente o que todo mundo almeja, passa muito por esses cuidados da saúde, por esse gerenciamento de tempo, por esse autoconhecimento, essa autopercepção, e tudo isso se atrela, querendo ou não, com a disciplina. Então eu acredito que essas foram as minhas sacadas, digamos assim, que me ajudam a ser mais disciplinada. Então vamos recapitular aqui, porque interno, ou seja, clareza, tá claro os objetivos, e não é objetivo, porque eu quero emagrecer, não, são coisas mais profundas, digamos assim, no sentido assim, que vão me fazer continuar mesmo quando eu não estou afim, mesmo quando eu não estou motivada, mesmo quando tudo está indo contra. O onde e o como também. Repetição e prática, coisas muito importantes para ter disciplina. É importante entender que esta autodisciplina passa sim por um autoconhecimento, um autogerenciamento e uma autopercepção, e que essa repetição, essa prática, elas precisam ser lapidadas ao longo do processo, ou seja, precisa ter uma melhoria contínua. É importante ir pontuando e ponderando ao longo do processo. E eu vou adorar que você deixe nos comentários como que você faz para ser mais disciplinado. Se você é disciplinado ou não, se você quer melhorar a sua disciplina, quais os grandes desafios de se manter disciplinado. Se você tem alguma outra sugestão de vídeo também, eu vou adorar saber, eu vou adorar aprender e compartilhar com você. Temos o podcast Saúde com Ela. Toda semana eu recebo convidadas maravilhosas, onde a gente fala diversos assuntos relacionando saúde, relacionando desenvolvimento pessoal, produtividade, então com muita contribuição para diversas áreas. Eu vou adorar que você escute lá. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma maneira a entender melhor o processo da disciplina e essas estratégias lhe ajudem no seu dia a dia a ter mais disciplina, que eu acredito que é uma competência, uma característica muito importante para você realizar o que você quiser na sua vida. E é isso. Beijo de luz com muito amor e até o próximo vídeo.